Olá, meus irmãos, meus amigos, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva neste instante. Primeiramente, agradecidos estamos pela oportunidade que a Casa, o Centro Espírita Antônio de Oliveira, nos dá de participar desta reunião, desta palestra, onde nós vamos trazer o estudo de um capítulo de uma obra espírita de cunho muito profundo para as nossas compreensões e estudos sobre a doutrina espírita, o entendimento espírita, principalmente sobre as palavras de Jesus de Nazaré. A obra que nós vamos estudar hoje é o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 deste livro. E o título é Cresçamos para o Bem. Mas, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos para fazermos a nossa prece, a nossa conexão com o plano maior. Estejamos, então, onde nós estivermos, onde nós possamos nos acomodar confortavelmente, para podermos aproveitar o máximo desta reunião. Aqueles que quiserem, fechem os olhos por alguns instantes apenas. Mentalize a imagem do nosso Mestre Jesus e vamos buscando nele a serenidade necessária para as compreensões dos seus ensinamentos. Amado e querido Mestre, nós estamos aqui reunidos em Teu nome para aprender os Teus ensinamentos, mas ainda somos muito inquietos e precisamos, Senhor, da Tua serenidade e da Tua paz. Que os bons espíritos que nos acompanham, os mentores desta casa, os nossos mentores e espíritos protetores pessoais, estejam neste momento se reunindo conosco, próximo de nós, fazendo com que nos auxilie no processo de concentração, de atenção deste estudo, e que possamos transmitir estes conhecimentos, Senhor, com maior clareza e objetividade. Assim, fique conosco por toda esta reunião, por hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso estudo do capítulo 2, fazendo as nossas devidas reflexões. Cresçamos para o bem. O capítulo começa com um título e um trecho do Evangelho de João no capítulo 3, mais precisamente o versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Palavras de Jesus no Evangelho de João, deixando claro que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele não nos dá com restrições, com condições. Ele nos dá em abundância. Então, às vezes, eu me recordo de quando era mais novo, sempre tinha uma festa na casa de um amigo, e esta família era uma família assim muito abastada, de uma condição muito boa, mas não era a condição da maioria das crianças da rua. Porém, essa família, por ter essa condição, eles não tinham o hábito de serem egoístas e fechados. Todas as vezes que tinha festa naquela casa, quando era aniversário de alguém ou quando era comemoração do Natal, o dono da casa, ele abria suas portas. Era uma casa grande, tinha muitos recursos, tinha vários ambientes diferentes. Ele abria as portas da sua casa para todos que quisessem adentrar, comer, beber e confraternizar com ele daquele momento de felicidade. E é assim que eu vejo a abundância. A abundância é essa casa aberta, onde nós podemos adentrar sem receio, sem medo, e podemos aproveitar dali a comida, a bebida, a conversa, os abraços, os amigos, sem nenhum receio de sermos julgados, de sermos constrangidos, porque nós não temos o que aquela família tem. Eu vejo a abundância o próprio reflexo da divindade, o próprio reflexo de Deus,
Veja, Deus deixa aberto o seu universo para que diversos planetas existam e estejam ali, cada um no seu momento, cada um na sua localidade, cada um com os seus recursos, mas aproveitem da existência material em todos os ambientes. Assim é Deus conosco. Abre suas portas, abre a sua existência para que nós possamos ter a nossa existência, vivendo nessa fartura e nessa abundância de recursos que Deus deixa à nossa disposição. Muitas vezes somos nós que olhamos para a divindade e vemos as restrições e vemos as limitações, porque estamos dentro de um casulo, como se fôssemos ainda bebês de lagartas que iriam se transformar em borboleta com lindas asas, mas ainda estamos nessa fase enrustida, nessa fase de prisão que não nos deixa liberar as asas para que possamos voar e aproveitar o máximo da abundância que é a divindade. E assim Emmanuel vai relatando no seu texto quais são as condições e observações que nós podemos fazer com relação a essa abundância que nos é proporcionada. Então, o título começa, Cresçamos para o bem, e depois ele continua. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Observa tudo que a bondade divina distribui e proporciona em todos os lugares para onde que a gente olhe. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Enquanto nós fazemos a racionalidade, esse vai para esse vai para tanto, você não pode ter mais do que isso, senão vai faltar para o outro. As leis de abundância divinas não se alteram por causa dessa atitude que nós estamos tendo com relação aos nossos recursos. Anota na terra em torno de ti, ou seja, presta atenção do que você tem ao seu redor. O sol magnificamente nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, O ar é uma coisa que a gente respira e que não tem fim, Ele está sempre se renovando, ele está sempre se recriando e nós cada vez temos mais e mais ar para respirar. A fonte que se dá sem reservas, a fonte de água das montanhas que serve a todos de uma região, de uma cidade, mas que não limita o uso e deixa em aberto para todos possam usar. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Então, Emmanuel já começa um alerta que todas essas referências que nós conseguimos enxergar no mundo material, toda essa abundância que Deus não limita que a gente utilize pelas forças da natureza, nós podemos utilizar para aquilo que é necessário para nós, para a alimentação, para a moradia, em todos esses espaços, que essa mesma abundância que existe no mundo, existe também no mundo material, existe também no reino do Espírito. Vamos entender um pouquinho isso mais. Nesse momento, a gente pode até estar pensando, poxa, mas por que os recursos materiais estão sempre muito escassos para a grande maioria da população? Veja, isso é fruto do egoísmo que os homens têm ainda dentro deles. Mas para não dizer dentro deles, porque o mais importante é que a gente faça uma reflexão interior, esse egoísmo que ainda existe dentro de nós. Essa palavra, essa sensação de posse, minha casa, meu terreno, minha plantação, minha colheita. Nós sempre pensando naquilo que é nosso. No máximo a gente consegue pensar um pouquinho na nossa família, mas ainda não conseguimos nos enxergar como sendo parte de uma grande humanidade, uma humanidade divina, uma grande família espiritual. Porque esta abundância que se dá também no reino material, também se dá
no reino espiritual, na concessão de prazeres da alma. Existe uma obra do espírito Hamed que se chama Os Prazeres da Alma. Nesta obra, o espírito Hamed, que é um espírito muito elevado no sentido de conhecimento psicológico sobre a alma humana, ele se aprofunda mais e mais nas suas obras a respeito de como pensa a mente humana nesse estágio evolutivo. E depois, com base em algumas questões do Livro dos Espíritos, o Espírito Hamed nos ajuda a interpretar aquela lição do ponto de vista espiritual, de como nós podemos agir para melhorar aquela limitação psicológica que nós temos. Nesta obra, Os Prazeres da Alma, Hamed apele para que atentamos àquela sensação de prazer que nós não teríamos por meio de nenhum ganho material. Nós não conseguiríamos perceber e ficarmos felizes se trocássemos por dinheiro, como, por exemplo, o prazer da alma do amor. Quando uma alma sente amor, não existe dinheiro que compre qualquer preço que possa fazer com que essa alma deixe de amar aquele objeto do seu carinho e do seu afeto. O amor de uma mãe para com o filho, não existe um dinheiro no mundo que possa cortar aquele laço de carinho e de afeto, aquela união, aquela ligação tão intensa. Então, o amor é um prazer da alma, como também a paciência, aquele que desenvolve a paciência, aquele que desenvolve a tolerância, passa a se beneficiar de uma sensação de prazer da qual ele não tem ideia do tamanho desse prazer que lhe é concedido e que depois desse tempo ele simplesmente não consegue mais abrir mão desse prazer por dinheiro nenhum no mundo. Ele quer sempre melhorar cada vez mais e mais. Continuando o nosso texto, as portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros das ciências e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Então, no campo espiritual também, desses prazeres da alma, é extremamente abundante a quantidade de recursos que Deus nos deixa à disposição. O que acontece é que nesta correria da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos compromissos, principalmente com questões de trabalho e as obrigações que nos envolvemos diariamente, as responsabilidades, nós acabamos perdendo a percepção de pequenas coisas que nos são dadas, pequenos momentos diários que nos são dados, que nós não pagamos nada por eles. Como o prazer de respirar, por exemplo, o prazer de poder se locomover, o prazer de poder compartilhar e estar com a família em casa, o prazer de ter saúde, de poder admirar uma beleza natural, as cores da natureza, de poder fazer uma viagem quando possível, de poder partilhar a cama com um companheiro, de poder estar junto com as pessoas que amamos. Esse amor, essa arte, essa beleza está à disposição de todas as pessoas o tempo todo. Nós é que muitas vezes perdemos as oportunidades por causa desse excesso de zelo. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza de que possa perceber e utilizar proveitosamente. Ou seja, se nós estamos hoje com tantos problemas de angústia, de ansiedade, de depressão, é porque nós não estamos conseguindo enxergar essa grandiosidade de tudo que nos é ofertado diariamente, de tudo que nos é proporcionado, de toda essa gama de possibilidades que nós temos diariamente ao nosso dispor. Se nós não conseguimos perceber, a gente só consegue aproveitar aquilo que a gente percebe. E agora vem a recomendação de Emmanuel. Estuda
observa, trabalha, renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E o texto termina com esta orientação de que a gente estude, perceba, esteja atento diariamente a cada respiração, a cada pessoa que se aproxima de nós, a cada oportunidade de poder conversar com alguém, de poder atender uma pessoa em desespero, de poder ajudar o próximo. Está ali uma grande benesse, uma grande oportunidade que Deus está nos dando para que a nossa alma se regozije, esteja plena, fique feliz. Mas muitas vezes, meus amigos, agora para a gente concluir, nós estamos fechados nesse casulo de percepções do que é maior. Nós estamos limitados apenas às nossas necessidades que são criadas pela nossa mente. Nós criamos necessidades que, na verdade, não são mais necessidades. Se eu já tenho todo o necessário, por que é que eu fico me preocupando em ter mais e mais? Se eu já tenho os recursos para a minha família, por que é que eu me preocupo em dar mais e mais conforto, mais lazer, mais, se eu já tenho disso um pouco? Então, que eu possa ter nesse instante, que eu possa começar agora uma grande jornada em busca do meu autoconhecimento. Buscar dentro de mim o que é que eu realmente preciso apenas nesse momento, para que eu possa ter tempo de aproveitar o que é bom. Será que agora eu tenho algo mais para fazer? Ou eu posso aqui nessa reunião dedicar o tempo exclusivo para ela e prestar bastante atenção nesse tema e poder desfrutar desse momento, fazendo com que a minha alma se acalme, se encha de esperança? Será que eu estou dando atenção para a minha fé? A fé é o principal motor das almas humanas aqui na Terra. Aquilo que eu confio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu busco, me coloca numa posição sempre seguindo em frente e nunca desistindo, nunca desanimando. Mas uma alma sem fé é como se fosse uma pessoa perdida no deserto, com vários caminhos sem saber para onde ir, porque não tem a bússola da sua direção. Será que nós precisamos então dar mais atenção para este ponto? Onde é que eu quero chegar? O que eu realmente quero da vida? O que realmente me faz feliz? Porque na obra de Deus não tem limitação. Na obra de Deus, tudo está à minha disposição. Se eu souber exatamente o que eu quero, o caminho que eu tenho a seguir, esta obra vai proporcionar com que eu a tenha, mas eu preciso saber para onde vou. Pedimos então ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, neste momento, que nos inspire os melhores sentimentos, para que esse sentimento possa chegar a todos aqueles nossos irmãos que estão mais necessitados de saúde, de um emprego, de um trabalho, para que eles possam sustentar suas famílias, se desenvolver intelectualmente. Senhor, permita que nossas vibrações cheguem neste instante a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão com o coração duro, amargo, sofrido, sem esperança. Renova-lhe, Senhor, a vontade de viver, o desejo de viver, o desejo de amor, o desejo de caridade, o desejo de evoluir sempre. E assim, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de conhecermos um pouco mais a fundo as tuas palavras. Esteja conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.